Hebreus 12, versículo 9, e diz assim a palavra do Senhor, e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Aleluia. Meus irmãos, no mundo em que vivemos hoje, passamos por inúmeras aflições, passamos por aflições de casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que vamos, nós sempre vamos enfrentar alguma coisa que nos desagrade, ou mais leve, ou até mesmo mais pesado. E esse é o tema da pregação de hoje, que a nossa virtude se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nessa noite, eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Jó, para acompanhar a pregação de perto. Abra todo mundo no livro de Jó, por favor. Livro de Jó, a partir do capítulo 1, do versículo 1. Meus irmãos, a Bíblia conta que Jó era um homem reto e que se desviava do mal, ele fugia da presença do mal. E Jó era um homem muito reto diante de Deus, ele amava a Deus de coração. E ele passou por inúmeras aflições, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, ficou adoentado, mas ele continuou tendo fé em Deus, e ele é um dos maiores exemplos, se não o maior exemplo do Antigo Testamento. Ele foi um homem que passou por tantas aflições, que tinha todos os motivos para reclamar, mas ele continuou adorando a Deus. A Bíblia nos diz que Jó, ele era um homem que tinha 10 filhos, e ele era um homem muito rico, tinha muito gado. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 carneiros. E naquela época, isso era um extremamente elevado, era para uma pessoa realmente rica, ele tinha tudo. Ele tinha uma família feliz, tinha uma boa esposa, era rico, tinha empregados, muitos empregados, ele tinha tudo. Aí ele nos conta que um dia, quando os anjos do Senhor foram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. E o que o Senhor perguntou a Satanás? De onde ele vem? E o que ele responde? Eu estive andando pela terra, rodeando por ela, andando para cá e para lá. Isso nos mostra que Satanás, ele sempre está ao nosso redor, procurando algum jeito de nos afastar de Deus, de nos derrubar, de nos fazer desistir da nossa caminhada. Mas por que o Senhor fala para Satanás: você notou meu servo Jó? Em todo mundo não há ninguém mais reto que ele, porque ele teme e procura não fazer o mal. E o que Satanás responde para Deus? Claro, Jó é rico, ele tem tudo de bom, ele vive no conforto, e é por isso que ele te louva, porque você deu tudo de bom para ele. Aí Satanás fala: deixe que eu tome tudo que ele tem, e você verá que ele te amaldiçoará. E o que Deus fala? Bom, tudo que ele tem está em suas mãos, mas não toque na vida dele. Meus irmãos, nós passamos por tantas provações, e a Bíblia nos diz que Deus é justo e que Ele não nos faria passar por uma provação que nós não conseguimos suportar. Então, quando a gente passa por uma provação, muitas pessoas falam assim para Deus: mas por que eu estou passando por isso? Por que eu sou tão correto, eu sou tão reto? Por que o Senhor, eu estou tentando descobrir por que o Senhor está fazendo isso? Eu estou tentando saber por que o Senhor está fazendo tudo isso. Aí mais para frente, no livro de Jó, Deus faz a seguinte pergunta para Jó: onde você estava quando eu criei o mundo? Você estava lá? Você sabe quem decidiu o movimento dos mares, das terras, quem colocou limite no mundo? Quero ver, me responda, se você sabe tanto. E Deus faz essa pergunta para nós, que muitos de nós têm a tendência de ficar
questionando Deus. Agora uma pergunta: quem é a gente? Quem somos nós para questionar o que Deus faz? Algum de nós estava no dia que Deus fez o mundo e decidiu até onde ia o mar, até onde ia a terra, qual era o tamanho que formou cada ave, cada ser humano, cada animal que se rasteja pela terra, que fez cada pé frutífero e não frutífero. Nós estávamos lá no dia. A gente tem bagagem ou até moral para discutir com Deus? Não temos. Mas muitas pessoas têm isso. Quando está no conforto, está na sombra, na água fresca, louva a Deus, que, meu Deus do céu, volta a está tentando derrubar as paredes. Mas quando passa por uma provação, amaldiçoa a Deus, amaldiçoa o seu nascimento, igual Jó fez. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento por causa do sofrimento. Então, por que a gente tem essa tendência de ficar questionando o que Deus está fazendo? Quem somos nós? Gente, olha, Deus, Ele é tão perfeito. Pensar que Ele decidiu o tamanho de tudo nesse mundo, que Ele formou cada animal, que Ele teve um cuidado minucioso. Quando a gente olha para a natureza, de onde poderia ver tanta beleza, tanto capricho na natureza? Como é que nós somos seres imundos diante de Deus, que a gente não vale nada, a gente só é salvo pela graça de Cristo? Como é que a gente tem a coragem de ir na presença do Senhor e questionar Ele? Como é que a gente tem pessoa que desafia a Deus e não tem nem noção de como isso é perigoso? A gente pode ver o exemplo de Abraão, porque muitas vezes a gente passa por provações, mas isso aí é um teste para saber o que a gente ia fazer. Pense em Abraão, já tinha 100 anos quando foi pai, esperou um século para ter um filho. O que Abraão dizia? Que aquele era o filho amado que ele mais amava, era aquele que ele mais amava, era o filho que ele amava tanto. E o que Deus fala? Abraão, pega o seu filho que você ama tanto. Ele ainda colocou uma pressão sobre Abraão para ver se ele realmente ia dar. Ele falou: o filho que você ama, o seu único filho. E falou: e oferece ele em sacrifício a mim. E o que Abraão faz? O Abraão obedece pela fé dele. Ele leva Isaac no monte. E na hora que ia sacrificar, o que Deus fala? Abraão, você não toca no menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Porque você não me negou, você não me desobedeceu. Mesmo você tendo apenas um filho, que é o filho que você ama tanto, você não negou ele a mim. E por isso, eu sei que você teme ao Senhor. Meus irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, Deus fala o seguinte: que nem tudo é lícito que a gente saiba. Tem coisas que só Deus sabe. E é por isso que a gente não pode questionar Deus, porque onde a gente vê o fracasso, onde a gente vê a perda, o sofrimento, a miséria, Deus vê caminho, Deus vê progresso, Deus está trabalhando em nós todo o tempo. Então a gente tem que ter fé que, mesmo que venham dias ruins, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Porque a gente não é capaz de acrescentar um centímetro na nossa altura, a gente não pode acrescentar um ano de vida na nossa vida, a gente não pode tomar um fio na nossa cabeça branca. Então a gente tem que aprender que Deus é perfeito e Ele sabe exatamente o que precisamos. O que Jesus fala? Que o vosso Pai Celestial sabe de tudo que precisamos e que vamos pedir antes mesmo que a gente peça. E o Rei Davi fala que antes que a palavra nos chegue à língua, Deus já conhece ela por inteiro. Então a gente tem que aprender que, por mais que venham dias ruins, por mais que venham provações, nós temos que ficar firmes na fé. Vamos pegar o exemplo de Paulo, porque Paulo antigamente perseguia, e ele era perseguido quando ele ficou sendo perseguido quando se converteu a Cristo. E Cristo nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele nos prometeu que se a gente passasse pelas aflições, com fé em Deus, nós teremos a nossa recompensa. Porque ele fala para Daniel que ele ficar firme, porque ele teria a recompensa.
Aí eu te pergunto nessa noite: o que vale mais a pena viver uma vida toda confortável, cheia de luxos aqui nesse mundo, e já está arruinado, e depois descer para o inferno e ficar sofrendo em toda a eternidade, ou sofrer aqui e ter o descanso junto com Deus? O que vale mais? A gente esperar com fé no dia, a gente esperar de Deus, ou a gente não seguir a Deus, ter todos os luxos que o mundo nos oferece e no final sermos condenados? A gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás, ele é um bom pescador. Ele coloca no anzol a isca de acordo com o apetite do peixe. E não pense que só porque Satanás não escuta nossas orações, ele nos conhece. Satanás roda o mundo todo, ele conhece o comportamento humano, ele estuda o ser humano desde o jardim do Éden. E uma das coisas que a gente tem no nosso coração, a gente tem que se livrar, é a ganância, é o desejo de sempre saber mais. Por que teve pecado? Porque Eva, ela quis se igualar a Deus, ela quis ser dona do conhecimento do bem e do mal. E esse é o nosso problema: a gente quer saber de tudo, a gente quer pensar que nós funcionamos do nosso braço, a gente nunca quer esperar por Deus. E Deus nos fala que Ele sabe de tudo o que precisamos, antes mesmo que a gente pense. Provérbios capítulo 3 fala o seguinte: Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então a gente tem que se deleitar no Senhor. A gente tem que se deleitar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você está vendo tudo, sabe de tudo, sabe de agora, sabe do passado, sabe do futuro. Quando vai precisar, o que vai acontecer com você. Nós temos que ser valentes e passar pelas provações com firmeza, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que amadurecer a nossa fé, e a única maneira de amadurecer a nossa fé é usando ela. É nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, a gente colocar a nossa fé em prática. E como é que a gente coloca a fé em prática? Servindo a Deus de todo o nosso coração, confiando que por mais que vão aparecer dias ruins, Deus está à frente. Noites ruins, dias ruins sempre virão, mas sempre vai ter um novo dia que vai raiar. Aleluia. E a cada dia tudo vai se fazer novo. Você pode estar sofrendo hoje, mas amanhã você vai estar na glória. Você pode estar sofrendo hoje, mas amanhã você vai ter a recompensa, vai ter o alívio. Vai ter o alívio do Senhor na sua alma. O Espírito Santo vai te consolar. Deus fala que Ele mandaria um consolador nas nossas almas. E por mais que a gente passe por provações, a gente tem que ter fé, tem que esperar em Deus, tem que lutar. Se homens daquela época, e o Espírito Santo ainda não estava aqui na terra para consolar, conseguiram, por que a gente não consegue? Sendo que hoje a gente tem o Santo Espírito do Senhor para nos consolar, para consolar o nosso coração, para consolar a nossa alma. Então eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite, que por mais que as coisas estejam difíceis, nós temos que ter fé e nós temos que confiar em Deus em todos os momentos de nossas vidas. Eu vi uma frase de um pregador muito bom que diz o seguinte: se não fosse as minhas aflições, eu jamais teria descoberto as minhas virtudes, porque é nas trevas que a luz de Cristo brilha. Para ter o alívio, sempre vai ter a batalha, sempre vai ter a dor, porque o alívio vem depois do sofrimento. Nós não temos vitória sem lutar, nós não temos nosso pão se não trabalharmos. Então a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar para depois termos a nossa consolação. Aleluia, glória a Deus. E a gente tem que aprender a ter fé. É aquela da fé move montanhas. E o Senhor ainda diz que Ele nunca deixa o justo desamparado. Então, meu irmão, se você é justo diante de Deus, pode ter certeza, Deus sabe do seu coração,
e Ele não vai te desamparar. E esse mundo vai te oferecer tudo, mas a única coisa que você precisa, como diz em 2 Coríntios, que eu acabei de ler, só a graça de Deus nos basta. Aleluia. Não precisamos de mais nada. Nada nesse mundo se compara com a graça de Cristo. Você pode ver uma pessoa que tem tudo. A pessoa tem tudo, tem conforto, tem tudo que pode imaginar, tem roupas caras, mas geralmente chora. Sabe por quê? Porque no ser humano, nossa alma, existe um buraco. E esse buraco é do tamanho exato do Senhor Deus. Você pode tentar preencher esse buraco com qualquer coisa que não vai encaixar. Você não pode encaixar um quadrado em um círculo. Você precisa da peça certa para encaixar. Você precisa do pino certo para encaixar e completar a sua alma e o seu espírito. E sabe qual é o nome dessa peça? Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, Filho único de Deus. E a graça de Cristo nos basta. E virão dias difíceis, muitos dias difíceis. Para vocês verem a história de Josué e Caleb, só eles entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles ficaram firmes na promessa. E sabe o que mais nos afasta do Senhor? É a murmuração, que é o que mais tem nesse mundo. A murmuração é mais perigosa que a mentira, que o adultério, de qualquer pecado. O pior pecado, depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, é a murmuração. Porque tem pessoa que ela chega em casa, vai sair para a igreja, abre o guarda-roupa, cheio de roupa, cheio, e diz assim: eu não tenho nada para vestir, eu não tenho nada o que usar. E isso é uma murmuração grave, porque você está dizendo que Deus não está cuidando dela. E tem muita pessoa que está aí desamparada, não tem nada, vive no pouco, vive na pobreza, passa fome. E nós temos o conforto bom, não é conforto bom. A gente tem a coragem de abrir a boca e questionar a Deus o porquê de tanto sofrimento. Mas por que a gente faz isso? Porque a nossa carne, ela tem esse problema, ela quer resolver tudo do seu jeito. A gente quer resolver tudo, a gente quer tudo na nossa hora. A gente quer tudo na nossa hora, do nosso jeito. Na hora que a gente quer que apareça. Deixa que pensa que Deus é um jeito da toda mágica. Você vai pedir, Ele vai estalar os dedos e vai aparecer na sua frente o que você quer.